A edição desta quarta-feira começa com o noticiário internacional, porque após a Rússia sinalizar que não deve retornar ao acordo que permite exportações pelo Mar Negro, a União Europeia começou a avaliar novas formas de transporte de grãos da Ucrânia. De acordo com informações do Estadão Conteúdo, ministros do Bloco Europeu mostraram preocupação durante a reunião em Bruxelas, na Bélgica. Ao mesmo tempo, países que fazem fronteira com a Ucrânia tentam proteger os preços para os agricultores. É importante lembrar que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, já tinha pedido para que a Rússia voltasse ao acordo na intenção de poupar os mais vulneráveis. O representante da ONU também lamentou os efeitos negativos dos preços globais do trigo e também do milho. E quem acompanha todo esse cenário de perto é o consultor em comércio internacional da BMJ, o Josemar Franco, com quem eu converso agora ao vivo. Josemar, seja muito bem-vindo no nosso programa. Boa tarde para você. Boa tarde, Marusa. Boa tarde a todos. É sempre um prazer conversar com o Canal Rural. Josemar, a Rússia realizou uma série de ataques, né? Logo depois de deixar o acordo de grãos em 17 de julho. Podemos dizer que a guerra, então, contra a Ucrânia entrou em uma nova fase? Como é que você avalia esse cenário? Marusa, o cenário ele é preocupante, de fato, como tem apresentado o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Em julho de 2022 foi alcançado esse acordo, o acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. E é importante nós notarmos que a Ucrânia é um dos principais exportadores mundiais de trigo e de milho. Então, você retirar um país com o tamanho das exportações da Ucrânia dessas duas commodities do mercado internacional é muito significante. Então, é preocupante, a guerra de fato entra em uma nova fase. É, Essa decisão russa de não continuar com o acordo foi devida, segundo as justificativas do próprio Kremlin, de que os ucranianos teriam bombardeado uma ponte na Crimeia, que é uma região ocupada pela Rússia, e isso fez com que os russos não decidissem continuar com o acordo. Então, isso coloca, de fato, o mundo em um cenário de insegurança em relação aos alimentos. A Ucrânia exporta trigo principalmente para os países africanos e para o Paquistão, também um país asiático. Então, são países que possuem dificuldade de abastecimento e dificultar as exportações de grãos da Ucrânia é, sem dúvidas, colocar o mundo em um cenário de insegurança alimentar. Então, o acordo que foi negociado no ano passado pela ONU e pela Turquia, ele é muito importante, porque facilita tanto as exportações da Ucrânia, mas também as exportações russas. E agora, com o fim da vigência desse acordo, o mundo deve enfrentar um cenário maior de insegurança, já que a Ucrânia é um dos principais exportadores de commodities globais. O que a União Europeia tem tentado fazer é encontrar outras rotas para as exportações desses produtos, então, portos europeus. Só que o que a gente precisa lembrar é que as rotas logísticas ucranianas foram muito danificadas por conta da invasão russa. Então, pensar em novas saídas também não é tão fácil, já que a produção ucraniana ela era voltada para ser escoada pela região do Mar Negro e não é tão fácil você reconstruir as suas rotas de saídas logísticas durante uma guerra, né, enquanto o país está em guerra. Então, a guerra entra, né, numa nova fase, sim. E, Josemar, a Rússia ela pode voltar atrás? O que você acha que ela pode voltar? Tem chance aí de voltar para o acordo? Marusa, a Rússia ela tem enfrentado um cenário mais crítico. A Ucrânia, nos últimos meses, tem feito algumas contraofensivas que obtiveram êxito, então tem avançado contra a invasão russa, e isso deixa a Rússia em um cenário de saia justa. Então, ela precisa pensar em outras formas, de conseguir danificar, os ucranianos, o acesso a reservas internacionais dos ucranianos, e essa forma de rescindir o acordo internacional que foi feito para facilitar as exportações desses grãos vem nesse sentido. Então, a Rússia ela está tentando buscar formas para fazer com que essa contraofensiva ucraniana não obtenha êxito.
Os ucranianos ganharam alguns territórios nos últimos meses que tinham sido ocupados pelos russos. Teve também a questão de um início de um motim na própria Rússia pelo grupo Wagner, e isso é importante de nós notarmos. Então, o que a Rússia está fazendo é tentando realocar os seus esforços, né, as suas estratégias de guerra, para fazer com que os ucranianos não ganhem força nesse movimento de contraofensiva. Eu queria aproveitar para perguntar para você, então, desses riscos, né, para o comércio internacional. Já dá para mensurar quais são os impactos, quais serão os impactos, né? E considerando esse cenário, como que o agronegócio deve ser afetado? E também já coloco uma outra pergunta para você, né? Os impactos reais aí, quais devem ser esses impactos para a alimentação global? A Ucrânia, como eu comentei, é um dos principais exportadores de milho e trigo do mundo. Esses são produtos que é a base, né, da alimentação de muitos países. Então, com certeza vai ter um impacto muito grande. É estimado que cerca de 33 milhões de toneladas foram exportadas pela Ucrânia de milho, trigo, mas também de outros grãos, sob o acordo que tinha sido negociado em julho do ano passado. Então, o acordo, de fato, ele foi muito efetivo, foi importante. E foi por meio desse acordo que a Ucrânia conseguiu exportar todas essas toneladas de grãos e que conseguiu abastecer países em desenvolvimento, como é o caso de alguns países africanos, como o Egito, a Nigéria, o Paquistão. Então, essa impossibilidade da exportação de grãos pela Ucrânia pode colocar em risco o abastecimento desses países. E, além disso, também a gente precisa pensar, né, no agronegócio brasileiro, como que isso pode impactar o nosso país. E o que a gente tem observado é que o impacto para o Brasil não vai ser tão grande. Primeiro, porque a produção de trigo tem aumentado no nosso país, e também porque os nossos principais fornecedores, a Ucrânia não se encontra entre os nossos principais fornecedores. Nós temos a Argentina, os Estados Unidos e o Paraguai como os três principais fornecedores de trigo para o Brasil, mas sem dúvidas, quando nós olhamos a conjuntura internacional de abastecimento desses produtos, a Ucrânia é muito importante. Então, essa percepção de um possível risco que a Organização das Nações Unidas traz, ela é latente e ela deve ser observada. Existe a possibilidade da Rússia voltar ao acordo. Óbvio que isso estará atrelado a concessões que a Ucrânia possa fazer na guerra, mas é pouco provável no curto prazo. Eu acho que ela, pelo menos nos próximos 3, 4, 5 meses, não deve retornar ao acordo. Tá, então não deve impactar diretamente aqui ao agronegócio brasileiro, mas sim na alimentação global, né, Josemar? Obrigada pelas informações, viu? Ótima tarde para você. Obrigado, Maruza. Até uma próxima. Até a próxima.